mundo vive hoje a era da hiperconectividade. Um estudo realizado por um dos maiores sites de busca da internet apontou que atualmente o brasileiro vive uma realidade de hiperconexão, hipermobilidade e hiperinformação. Hoje, 74% da população brasileira entre 16 e 49 anos vive conectada, e esse número tem crescido, sobretudo, com relação às pessoas que vivem conectadas através de seus tablets e smartphones. Atualmente, 40 milhões de brasileiros utilizam 3 ou 4 telas para essa hiperconexão. O número de brasileiros que passa o dia conectado em frente aos seus computadores é equivalente ao número da população de Portugal, e esses números têm aumentado a cada dia, sobretudo na faixa etária dos jovens e adolescentes e também na terceira idade. A conexão excessiva com a internet tem influenciado a moda, os hábitos alimentares, os relacionamentos e a sociedade como um todo. Mas o quanto será que essa hiperexposição pode influenciar a nossa mente? Será que o nosso cérebro também pode ser afetado? Os efeitos da hiperconectividade sobre a mente. Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Seja muito bem-vindo ao programa Vida Viva, que está começando agora pela TV Novo Tempo. Você é o nosso convidado especial e nós estamos muito felizes pela sua presença e pela sua companhia. Bom, como nós já conversamos, como você já viu aí na abertura, nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre hiperconectividade. Você já pensou mais ou menos no que seria isso? E se isso tem a ver com você? Hiperconectividade trata a respeito de pessoas que ficam muito tempo, exagerado, hiper, né? Já é um prefixo de exagero, muito tempo com equipamentos eletrônicos, na internet. Aí você está pensando, mas eu preciso ficar muito tempo porque eu trabalho com a internet, eu trabalho com o computador, eu preciso estar ligado, eu trabalho no mercado financeiro, eu tenho que saber o que acontece ao meu redor, eu tenho que saber o que acontece no Japão. Isso, claro, tem um aspecto positivo, mas será que existem alguns problemas? Já disse existem porque acho que existe mais de um, na verdade. E pensando nesse contexto, para tratar desse assunto, nós trouxemos o professor Daniel Contro. Olá, professor Daniel, que alegria recebê-lo mais uma vez no programa Vida Viva. Muito obrigado, Mariana. Começa já falando para nós os efeitos, porque assim, eu imagino que realmente esse abuso, né, essa quantidade realmente exagerada de uso de tecnologia deve fazer algum mal, certo? Na verdade, pode ou não? Você vai me dizer. Que efeitos a hiperconectividade pode trazer sobre a mente? É uma área relativamente nova de pesquisas. Certo. Muitas pesquisas estão ocorrendo neste momento em diferentes centros de estudos no mundo todo. No mundo desenvolvido, todo mundo principalmente. Quer saber o que acontece. Quer saber. Muitas observações, muitos mapeamentos, né? muitas pesquisas de diferentes institutos, universidades, especialistas. E o que é absolutamente certo é que pela primeira vez na história, o homem a ciência produziu uma máquina que é semelhante ao cérebro. Ou seja, ela é uma cópia do cérebro. Com uma diferença, ela não tem a subjetividade. Certo. Não é? Mas ela é capaz de lidar e até relacionar as informações. Não é capaz de interpretar e dar sentido e significado às informações. Então, essa capacidade ainda é do cérebro. Continua sendo só humano. E acredito que, pelo que a gente tem lido sobre isso, nenhum cientista ainda acredita que jamais uma máquina será capaz de atribuir subjetividade, de dar significado às coisas. Ok. Uma máquina jamais vai fazer uma poesia com todo o dicionário dentro dela, não é? Vai fazer uma letra de música com todo o Aurélio dentro dela, não é? Claro. A maioria dos estudos e dos pesquisadores estão alertando que, sim, a tecnologia não é neutra. Ou seja, em relação à mente humana. Ela deixa um impacto. Algum impacto. Ela causa impacto, alguns já desses impactos mapeados. Diversos deles mapeados. Se você pegar, por exemplo, na escola, isso tem aparecido com muita força, em forma de diferentes distúrbios cognitivos. Certo. Mas ainda pensando num primeiro momento,
Uma coisa interessante que talvez fosse oportuno falar. aqui esclarecer, é que há uma diferença entre mente e cérebro. Sim, por favor. Não é? O cérebro é propriamente a parte física da mente. Vamos imaginar assim, a cachola A aqui, máquina, né? né? A máquina propriamente. A estrutura física, as redes neuronais, como se, as estruturas, a arquitetura do cérebro, vamos dizer, da mente é o cérebro. É uma espécie de estrutura neurofisiológica. Ok. Não é? Então, a mente é algo maior que o cérebro, Sim. não é? Porque envolve já as emoções, envolve já outras competências e habilidades que não se limitam apenas... Extrapolam a máquina, Extrapolam a máquina. Então, vamos pensar assim, o cérebro hoje se pensa, isso se tem quase que certeza, não é? Que por volta de 80, 90 bilhões de neurônios constitui a cachola aqui, não é? A mecânica do cérebro está aqui. É uma coisa curiosa que alguns estudiosos chegam a dizer que o cérebro, ele teria a capacidade de fazer trilhões de conexões, de sinapses. Nós poderíamos estudar 10 horas por dia durante 400 anos seguidos, que nós jamais esgotaríamos a capacidade do cérebro. Não é? Por exemplo, a memória, que é uma coisa extraordinária. Você tem noções hoje de onde ficam as funções da memória, mas aonde é que o cérebro armazena esses 400 anos de estudos? Porque o nosso cérebro é um grande computador, ou melhor dizendo, imagina um super gravador. Tudo que nós ouvimos, sentimos, vemos, ele grava. Parte deste conteúdo gravado fica no mundo consciente, uma linguagem mais freudiana, né? Consciente, subconsciente ou consciente. Sub ou consciente. A parte consciente é a menorzinha de todas, pensando na memória. Claro. É aquilo que está na ponta da língua. Então, eu sento numa tecla de computador, saio, eu pego um microfone e vem. Vou fazer um texto e está pronto. Essa é a chamada cultura ativa, que gira por volta de 5% numa pessoa erudita. Nossa, impressionante. 5% de tudo que eu vi na vida. Tudo que eu aprendi, tudo que eu li, tudo que eu vi, com o que me relacionei. Então, essa é a parte, a memória é uma parte física, mas ao mesmo tempo, a ciência tem grande dificuldade. Como é que você pode mapear o cérebro hoje? Você é médica, você sabe que tem o PET scan. Sim. Você pode falar disso melhor do que eu, não é? A chamada ressonância magnética e tal. Como é que se faz uma ressonância do cérebro hoje? Você toma, por exemplo, uma porção do açúcar radioativo, não é? O açúcar radioativo, ele tem pósitrons, os pósitrons são liberados, não é? Em reação com os elétrons do cérebro, se produz os raios gamas. E os raios gamas, eles circulam pela corrente sanguínea no cérebro e pelo PET scan você consegue então mapear as funções do cérebro, as áreas do cérebro que estão sendo utilizadas, né? Estão sendo utilizadas para determinadas funções. Vamos dar um exemplo mais claro. Eu quero falar. Quando eu estou falando, como eu e você estamos fazendo aqui agora, nós estamos usando a região de Broca. Quando que nem os nossos telespectadores estão nos ouvindo e vendo, para nos ver, eles estão usando agora os neurônios da visão que fica aqui na região occipital, não é? Se eles procurarem nos entender, eles estão usando aqui o lobo frontal, o córtex frontal, não é? Para nos ouvir, eles vão estar usando a região de vermelho. Então, você consegue mapear, a ciência já tem aproximadamente umas 20 funções e áreas da mente humana mapeadas. Então, você consegue, apesar de sabermos pouco, mas já sabemos muito mais do que sabíamos antes sobre o cérebro humano. Mas veja bem que o cérebro é muito menor que a mente. Aliás, os ateus têm um enorme nó-górdio aqui para discutir com os crentes, com os não-ateus, com os agnósticos perdem para o gnóstico. Porque como é que você explica, por exemplo, o pensamento? Aonde é que nasce o pensamento? Aonde é? Aonde é que está a consciência humana? Não é? Onde é que está a subjetividade? Isso é absolutamente imaterial. Então, os materialistas que costumam dizer que tudo é energia, não é? Tudo é matéria ou energia em movimento, não é? A luz, na velocidade da luz,
tudo na velocidade da luz, né? Qualquer matéria na velocidade da luz vira energia. Então, quer dizer, aonde é que está a memória? Onde é que está o pensamento? E quando o pensamento pensa sobre ele mesmo, Olha que interessante. não é? Eu consigo pensar sobre o meu pensamento. Sim. Então, isso é absolutamente imaterial. Tá? Mas a mente engloba também uma área mais perceptível, palpável para nós, que são as emoções. E já aproveita e vai me falando também das emoções nesse momento. A hiperconectividade no cérebro e nas emoções. Há um primeiro efeito na estrutura neurofisiológica, que, por exemplo, um primeiro efeito reduz as conexões. Ok. Né? É como se imbecilizasse um pouco a mente humana, o uso excessivo de software, porque você sabe, para usar um software, basta você saber ligar o computador e acessar. O computador passa a exercer essa função do raciocínio, né? Perfeito, você não precisa raciocinar mais. Porque vou imaginar o seguinte, quem fez o software precisou usar, quem desenvolveu o software precisou usar um nível de inteligência, não é? Claro. Mas quem vai usar o software? Praticamente nada. Agora imagina se ele estivesse se esforçando para também desenvolver o mesmo raciocínio que o autor do software, o usuário em relação ao autor. Aí não é? sim, aí Então, teria... essa é uma primeira consequência, há um empobrecimento das conexões, das sinapses. Na área da linguagem, que depois, se você quiser, nós podemos entrar um pouquinho, assim. é catastrófico isso, que a linguagem também é uma área de inteligência. Mas esse primeiro efeito é o empobrecimento, né, das sinapses, do uso excessivo. Quando você vai para o campo das emoções, aí os efeitos são mais pesquisados do que estes ainda, do que os efeitos físicos. Pensando na mente como personalidade, não é? Porque então a mente engloba também as emoções, sim, especialmente essa parte imaterial, né, invisível da dimensão humana. Os estudiosos e especialistas têm chamado muito a atenção para um aspecto, sobretudo, que é o aspecto das habilidades socioemocionais que estão sendo profundamente afetadas pela hiperexposição em redes. Efeitos sociais você está falando, né? Porque também você fica muito sozinho, deixa de conviver. É uma espécie de solitário. Eu estou conectado com milhares de pessoas, com o mundo. Eu posso me conectar, né, sei lá, com bilhões de pessoas e me sentir absolutamente só. Com certeza. Então, o excesso de exposição às redes tem causado alguns distúrbios sociais, socioemocionais, de convívio humano, não é? Muito preocupantes. Por exemplo, um último estudo que foi divulgado nessa linha mostra que as pessoas que ficam muito tempo em rede, elas vão se tornando inaptas ou inábeis no convívio social, especialmente os jovens, mas também os adultos. Por quê? Elas perdem algumas competências que o convívio humano exige. Ou seja, nada substitui o face a face. Sim. Por exemplo, jovens que ficam muito tempo na rede social, não só jovens, mas sobretudo as crianças sentem mais isso, porque elas também estão adquirindo essas habilidades. Elas perdem a capacidade de discriminar emoções. Claro, porque o computador não consegue mostrar expressão facial. Perfeito. Se eu estou aqui no face-to-face com você, eu estou entendendo as suas emoções, você está entendendo as minhas, e a tua emoção limita a minha, claro, e vice-versa. E não só isso, ela provoca também uma adequação toda uma linguagem não verbal, né? Não verbal, não é? Enquanto que na rede eu não consigo. Então, perde a capacidade de discriminar a emoção do outro. Porque ela não entende a emoção do outro, então ela fica mais individualista. Okay. Né? Se acentua os traços de egocentrismo, de individualismo, de narcisismo nessas pessoas. Elas se tornam menos solidárias. Olha que interessante. Menos sensíveis à necessidade do outro. Cada um cria o seu mundinho, só eu importo. Perfeito, né? Perfeito. Então essa ideia de compartilhar, não é? De cooperação, de compaixão com o outro, tem prejuízos. Isso não há mais dúvida sobre os estudos. Essas pessoas também elas ficam menos tolerantes com os outros. Olha que interessante, não é? Nós estamos pregando tanta tolerância, etc, etc, e ao mesmo tempo estamos criando um modelo de vida que, ao afastar as pessoas, provoca uma involução das competências de convívio. A gente pode dizer que isso vira uma doença? Não há a menor dúvida. Aliás, tem muitas doenças nessa área, você é médica, você pode falar talvez melhor do que eu. Você sabe que o Hospital das Clínicas, por exemplo, tem lá hoje um departamento, não é?
que é um setor especializado em tratar os infomaníacos, os cyber-independentes. Né? Virou uma doença caracterizada mesmo com código e tudo mais, né? Inclusive, né? E se trata, às vezes, com alguns medicamentos Com certeza. semelhantes a pessoas que são viciadas. E pode dar abstinência, igual Síndrome outros de abstinência. vícios, né? Olha, Mariana, você sabe, eu trabalho numa escola. E há pouco tempo atrás nós prendemos um celular de um aluno. Né? Fomos obrigados a tirar o celular. E ficamos em posse daquele celular por 1h15 minutos. Nossa. Você imagina quantas mensagens aquele menino recebeu em 1h15 minutos? 323 mensagens. Não acredito. Vamos dividir isso por Minutos, 1h60. Né? São 5 mensagens por minuto. Supondo que ele tivesse que devolver, né, responder essas mensagens, você imagina em que nível de intensidade, né, ele estaria usando o cérebro dele? Nossa. Então, é fácil entender que a mente vai ficar aturdida, não é? Ao mesmo tempo, você não deve prestar atenção, né? Porque imagina, se ele está na aula, então, e já imaginou que não presta atenção na aula de maneira nenhuma, né? Porque você está tentando assistir, mas ao mesmo tempo tem que responder e acaba que você não foca mais, né? Deve ser um outro prejuízo, Este é um outro né? grande, tem muitos estudos nessa área. Você sabe que hoje esses déficits, né, de atenção, como se fala, TDAH, déficit de processamento auditivo, e outras, são muitos déficits, Tantos, né? Tem pelo menos hoje 18 déficits nesse campo nessa área da consciência. Você sabe que uma aula, por exemplo, de escola, por que se tem 40, 50 minutos? Esse tempo foi pensado logo pós-guerra, ali por volta dos anos 50, 1950, século XX, se tinha a clareza de que o cérebro humano era capaz, né, de ficar concentrado em um mesmo assunto por volta de 40, 50 minutos. Hoje, os últimos estudos que temos, os mais recentes, falam em 12 minutos. Esses estudos Nossa. falam, no máximo, em 12 minutos. Um professor que vai para uma aula hoje de 45 minutos, por exemplo, ele deve planejar a aula 15 minutos de exposição, 15 minutos de videoaula, PowerPoint, né, filmes, etc., vídeos, e 15 minutos de atividades práticas, laboratório, fazer exercício. Caso contrário, se ele não tiver essa dinâmica de aula, ele perdeu a atenção do alunado. Então, essa capacidade de concentração vem diminuindo muito. Okay. Há, inclusive, pessoas, estudos que relacionam isso com acidentes de trabalho. Olha que não é? interessante. Com erros. É claro que a tecnologia ajudou muito. Eu também queria falar com você o seguinte, acho que nós não devemos fazer uma demonização da tecnologia. Exato, ela veio para acrescentar, né? A internet é a coisa a maior invenção da história. Não é? Verdade. Não tem invenção que impactou tanto a vida da humanidade, né, toda a história da humanidade, como a internet. Imagina que nos colocou numa experiência planetária, não é? E imagina viver todos os fatos instantaneamente, aquilo que você falou no início. Eu estou aqui hoje, está ocorrendo um episódio lá em Madrid, em Londres, eu saio daqui, aperto uma tecla e eu sou dentro do evento. Exato. Lembra os atentados de Paris? Com que a gente certeza. acompanhava, né? Aliás, Minuto a minuto. Minuto a minuto, uma guerra, não é? Você sobrevoa. Quer dizer, então é uma experiência, é uma coisa absolutamente. E para estudos, não é? Que coisa maravilhosa. Lembra o tempo, você não é da minha geração, mas que a gente tinha que ir lá na enciclopédia, né? na Barça, enfim, na Larousse, Não, na mas eu Britânica. pesquisei muito, com E ir lá certeza. copiar, né? Em Copiar. enciclopédia, Você entra na internet, que coisa maravilhosa, milhões e milhões, né, de páginas, de artigos, diferentes pesquisas. Prodígio, olha na área médica, não é? Sim. Vocês hoje conseguem varrer o nosso corpo, não é mesmo? a gente pode operar um doente mesmo sem estar do lado dele, nem sem estar na sala cirúrgica, né? Aliás, ocorreu uma operação outro dia aqui de São Paulo, operando alguém lá no Amazonas, não é? Sim, sim. Uma coisa extraordinária. Agora, como tudo, o equilíbrio é o segredo. Quanto tempo a gente pode dizer, em minutos mesmo, que é um uso considerado saudável por quem estuda o assunto e quando passa a ser um exagero? Porque eu acho que todo mundo está perguntando, e aí, será que eu fico demais? Eu sou um hiperconectado? E aí, professor Daniel? Existem hoje no mundo cerca de 10 bilhões de computadores. Olha. Quer dizer, mais de um computador para cada um. Para cada um. Celulares também tem mais. No Brasil nós temos 205 milhões de habitantes aproximadamente. Sim. E temos 250 milhões de celulares em atividade. São 150 bilhões de e-mails trocados no ano, no dia.
E são 50 bilhões de mensagens como é que chama? No WhatsApp. Então, em relação ao que você pergunta, o tempo hoje, em média, as pessoas passam por volta de 11 horas, 10 a 11 horas. As pessoas dos centros urbanos, entre trabalho e lazer e redes, elas passam, em média, por volta de 11 horas frente às máquinas. Okay. Não é? Claro, depende um pouco do seu trabalho, de cada um. Claro. Mas, na média, uns ficam mais, outros ficam menos. Qual seria o recomendável? Depende da faixa etária. Tá. Não é? A faixa etária, as crianças devem ser menos tempo, obviamente. A criança brasileira fica muito na televisão, por exemplo. Né? 4 horas, a média, mais tempo às vezes de TV do que de escola. Mais de 4 horas. Mas o ideal é que não se... Por exemplo, uma criança de 10 anos, os estudos têm pegado muito, assim, crianças de 10 anos, por exemplo. Não sei porquê, mas os cientistas têm pesquisado o efeito nessa faixa. Se recomenda que, no caso de videogame, em torno de 1 hora. Ok. Né? 1 hora, 1h10, 1h15, 1h20. Passou disso, já começa a ter efeitos negativos na mente humana. Não é? Os adultos, e é interessante também variar. Não é? Você vai ficar 1 hora ali no Facebook, eu acho muito, porque aquilo é de uma frivolidade, de uma superficialidade. Como é que você costuma falar? Fui fazer a unha, né? Fui fazer a unha, olha aqui minhas unhas. Não é? Então, Mariana, assim, tudo muito novo. Não é? Tem um livro muito interessante chamado Tecnopólio, não é? Quer dizer, o monopólio da tecnologia sobre nós, que nos deixa assustados. Mas com que equilíbrio a gente pode usar? Muito obrigada pela sua contribuição e queremos contar com a sua presença e o seu conhecimento mais vezes aqui, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade de dividir algumas ideias aqui contigo. E a você que ficou nos assistindo durante todo esse programa e ficou pensando se você é ou não é hiperconectado, a chave para o equilíbrio, com certeza você pode encontrar conversando com aquele que é o nosso Criador. Eu gostaria também de te convidar para acessar as nossas redes sociais, acesse o nosso Facebook e se você gostou desse programa, convide algum amigo para assistir no nosso canal do YouTube. Eu espero você na próxima semana. Fique com Deus e até lá! Que bom estar com vocês aqui mais uma vez pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nós agradecemos a doutora Mari e o professor Daniel Contro pelas importantes informações que eles nos passaram. E hoje nós vivemos em uma época muito difícil da sociedade. As pessoas têm dedicado muito tempo à internet e isso tem prejudicado relacionamentos. Você provavelmente já percebeu isso? Prejudica relacionamentos, prejudica a vida acadêmica e prejudica também o relacionamento com Cristo. E quando prejudica um relacionamento com Cristo, pode ser fatal para a vida espiritual, porque nós passamos mais tempo pesquisando na internet do que pesquisando a respeito de Jesus na nossa vida. E nós precisamos ter um encontro com Cristo em nosso ser, para que tenhamos sucesso na nossa vida, para que sejamos pessoas felizes e tenhamos paz. Mas como ter um encontro com Cristo? Para isso, é necessário que tenhamos o nosso momento, o momento com Deus. E o momento com Deus, ele é de grande importância para o seu crescimento. E agora nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, e nós leremos do verso 22 ao verso 23 das Santas Escrituras. A palavra de Deus nos diz: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Meu querido, há exemplos em todo o Evangelho do valor que Jesus dava à solitude. Nós temos exemplos maravilhosos. Ele ficava o dia todo cercado pelos discípulos, a quem ensinava, a quem ele treinava, e também pelas multidões de pessoas famintas do seu toque. Mas, meu amigo, embora fosse Deus, Jesus também era humano, e a fim de reunir forças para ministrar, ele precisava fazer da oração uma prioridade. Tem você feito da oração uma prioridade? Embora Jesus ficasse sozinho muitas vezes, Jesus nunca se sentia solitário. Ele sempre passava tempo com Deus. Passar tempo com Deus é essencial para a nossa vida. Passar tempo com Deus é de grande importância para o nosso ser.
Tem você passado tempo com Deus? Você tem buscado Deus? Você tem crescido com Deus? Você tem dedicado a sua vida na leitura das Santas Escrituras, da palavra do Senhor? Saiba você que Jesus, ele dependia também de períodos regulares de afastamento para se comunicar com Deus. Jesus, ele também precisava tornar prioritário esses momentos de tranquilidade. E você tem feito isso na sua vida? Nós falamos frequentemente de achar tempo para estar a sós com Deus em nossas agendas superlotadas. Você que é empresário deve ter uma agenda superlotada. Você deve passar momentos difíceis na sua vida e você deve estar perguntando, mas como terei tempo para com Deus? E por que nós devemos estar a sós com Deus? Porque nós devemos ter tempo com Jesus. Primeiro, porque Jesus, ele é o Filho do homem. Ele é a flor que brotou entre espinhos no seu coração. Jesus é o sol que nunca se põe. Jesus é a lua que jamais mingua. É a primavera eterna na sua vida. É aquele que dá esperança ao seu ser. Jesus é o pão da vida, é a luz do mundo. É Deus com cara de carne humana. É homem com natureza e coração de Deus. Estar com Cristo é viver uma vida plena com Ele. Por isso, tem você estado com Jesus? Você tem buscado Jesus na sua vida? Você tem conhecido este Jesus grandemente? Se relacionado com Ele? Meu querido, estar com Jesus é também seguir o novo. É estar com Ele, é palmilhar os caminhos nunca vistos. Estar com Ele é aventurar-se e mergulhar no lago que os olhos do viajor cansado era miragem. Por isso, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Fique com Ele, busque Jesus em oração. Esteja a sós com Cristo em sua vida e você terá paz. Você terá o grande conhecimento da verdade só encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Um grande abraço e até a próxima.